Muito bem, estamos de volta ao vivo para todo o estado. Você nos acompanha também pelo Facebook. Neste bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas entre eles, mas com tema livre. Quem começa perguntando é o candidato Gelson Merizio para Mauro Mariani. 30 segundos, candidato Merizio. Mauro, a imprensa noticiou ontem e anteontem que o ouvidor-geral do Estado, cargo da Secretaria de Administração, estaria fazendo uma convocação aos 1.400 cargos comissionados, pedindo uma doação de R$ 1.000 para a campanha. E sem nenhuma pretensão de responder antecipadamente, eu quero que você diga se essa pergunta, houve essa convocação ou não. Olha, candidato, o financiamento privado de campanha não existe mais. Hoje nós temos financiamento público e a doação espontânea de pessoas que querem ajudar. O nosso partido tem 240 mil filiados no Estado. E, obviamente, que muitas pessoas querem ajudar, estão pedindo para ajudar. E outros, voluntariamente, estão buscando ajuda para enfrentarmos esse momento eleitoral. Não tem nada de ilegal nisso. Várias pessoas estão buscando interagir com as campanhas, inclusive a sua. Vossa Excelência fez um jantar que, se não me falha a informação, foi R$ 5.000 o ingresso para esse jantar. Nós não, as pessoas voluntariamente. Quem quer contribuir, pode contribuir. Natural, esse é o processo legal do Brasil. Eu recebo apoio de servidores do Estado, servidores do município, pessoas do comércio, da indústria, pessoas físicas normais. Não há nenhuma exigência e jamais faremos isso de nossa parte. Quem quiser voluntariamente contribuir, será bem-vindo. Esse é o procedimento legal no nosso país. Réplica? Nós temos 1.400 cargos comissionados. E uma coisa é doação voluntária, outra coisa é convocação para a doação. Eu, dos 1.400 cargos comissionados, vou extinguir 1.200 a partir de janeiro. Restarão 200. O que não pode é fazer uma convocação pedindo auxílio financeiro no período eleitoral e depois falar em enxugar e extinguir cargos comissionados. Nós não vamos pedir nada para os cargos comissionados atuais, porque eles não existirão mais a partir de janeiro. Dos 1.400, 1.200 serão extintos. Candidato Mauro. Primeiro que não é verdade convocação, não há convocação nenhuma. Há um pedido, como há para todos, isso está nas redes sociais, o pedido de ajuda, é a popular vaquinha. Muitos candidatos, e quase todos no Brasil, têm feito isso, pedindo ajuda aos amigos, às pessoas físicas, a quem quer participar da campanha, quem tem identidade. E eu volto a dizer, o nosso partido é o maior partido de Santa Catarina, está presente em todos os municípios. Nós temos recebido ajuda, apoio de muitas pessoas. Então, é nesse sentido, é por aí que nós vamos caminhar, com transparência, não há nada de ilegalidade nisso. Muito pelo contrário, é a nova forma de se fazer política, com as pessoas ajudando nas teses que elas acreditam. Muito bem. Mauro Mariani continua com a palavra e formula a Décio Lima. Candidato Décio, você passou rapidamente por esse tema, é um tema que gostaria de ouvir mais sobre isso, que é a questão da mulher que é vítima de violência em Santa Catarina. Cada 10 minutos nós temos uma mulher que é vítima de violência no Estado. Qual a sua política específica para combater a violência contra as mulheres? Bom, primeiro, Mauro, as políticas são as políticas humanas. Eu aprendi, como prefeito de Blumenau por 2 oportunidades, que as políticas mais importantes não são as de concreto, não são as de asfalto, são justamente as políticas humanas. Aliás, as políticas humanas estão secundarizadas nesses últimos 2 anos. Com a aprovação, inclusive com o voto de Vossa Excelência, da PEC da Maldade, que não permite fazer investimentos na educação e na saúde nos próximos 20 anos, de levar esse Estado a um processo de estagnação, com essa geringonça que criaram, chamado modelo de descentralização, criando agências de desenvolvimento regional que sugam dos cofres públicos em torno de 670 milhões de reais, que poderiam ser investidos numa política de educação, de inclusão, de proteção às mulheres e, sobretudo, de proteção aos valores que são próprios do povo catarinense.
O povo catarinense está sendo vítima pela falta e pela a falta de presença do Estado. O Estado não protege a sociedade catarinense. É um Estado que está, infelizmente, a serviço, ao longo do tempo, para alguns poucos. Candidato Mauro? Olha, nós temos que ampliar a rede de proteção às nossas mulheres. Eu sou casado com a Cíntia, tenho 5 filhos, dos quais 4 mulheres. Eu não posso nem imaginar uma filha minha, uma esposa minha sofrendo uma violência. Nós temos que combater isso duramente. O governo tem que agir, aumentando a disponibilidade de delegacias da mulher, fazendo o acompanhamento psicológico às mulheres que são vítimas de agressão, isso está muito claro para mim, e atuando especificamente nas áreas de maior vulnerabilidade social. É isso que nós temos que fazer, estender a mão do governo para proteger as mulheres de Santa Catarina, e nós vamos fazer muito fortemente. Aliás, Mauro, você inflacionou o número da evasão escolar. Não são 70 mil, são precisamente 64 mil catarinenses que, nesse momento, meninos e meninas que estão fora da escola. Eu acredito que todo esse processo de proteção da mulher ele tem que ser tratado como um processo de inclusão das políticas sociais, das políticas humanas. Enquanto nós tivermos um modelo catarinense que se permite a fazer privilégios, como é este da desoneração de 6 bilhões para alguns poucos empresários, nós vamos continuar com as feridas, infelizmente, acompanhando a vida e o povo catarinense. Muito bem, o candidato Décio Lima continua com a palavra. Pergunta a Leonel Camazão. Candidato Camazão, o povo catarinense está sendo tocado pelos acontecimentos do nosso país no que diz respeito ao desemprego. Os números são assustadores. Em Santa Catarina, nós chegamos a 422 mil pessoas que, neste momento, estão no subemprego ou no desemprego. Qual é a política que você, como candidato a governador, pretende implementar em Santa Catarina para minimizar este flagelo? Olha, Décio, em primeiro lugar, é preciso dizer que o resultado desse número que você coloca, ele é resultado do desastre que vem sendo o governo Michel Temer nesses últimos 2 anos. E aqui, nessa emissora, temos vários candidatos que são indicados não, mas que são dos partidos que apoiaram o Michel Temer e apoiam o seu governo e apoiam também alguns candidatos presidenciais. Nosso projeto de emprego para Santa Catarina é retomar o papel do Estado enquanto indutor do desenvolvimento, que coloque Santa Catarina num caminho onde a geração de emprego e renda vai estar mais vinculada às necessidades das pessoas do que às necessidades dos grandes empresários. E para isso nós precisamos democratizar a UDESC, levar mais cursos de outras áreas para o interior do Estado, precisamos descentralizar os serviços de saúde, de educação, que também geram emprego, também geram renda, né? O serviço público também gera emprego e renda, e nós precisamos cobrar a dívida dos grandes empresários e também rediscutir, revisar as isenções fiscais, porque sem esse recurso ninguém vai conseguir fazer o que Santa Catarina precisa. Vir aqui na televisão e fazer bravata é muito fácil. Agora, gerir o Estado de Santa Catarina, combater os privilégios e combater a corrupção, precisa de coragem, precisa de determinação e precisa de independência, que muitos candidatos aqui não têm. Tem o rabo preso. Ok. Bom, eu quero apostar justamente em você, no povo catarinense, naquele que está na agricultura familiar. Vamos criar um programa chamado Prove Santa Catarina. Pretendemos acreditar que hoje há uma expectativa muito grande dos setores médios, dos micros e pequenos empresários, que, aliás, são aqueles que mais oferecem empregos. Quero criar o Banco do Povo, quero fazer com que este setor seja o grande indutor do fomento, sobretudo, das vocações regionais do povo catarinense. Nós vamos fazer uma Santa Catarina vocacionada para a sua gente, para o povo catarinense, e o Estado vai tocar firmemente nesse assunto. Camazão? A geração de emprego em nosso Estado ela não pode ser uma política só para as cidades e para os grandes centros. Ela precisa também focar no campo. E é por isso que nós vamos investir na agricultura familiar, que é quem mais emprega a gente no campo,
que é quem produz alimento sem agrotóxico, sem alimentos transgênicos, e nós temos que fazer esse combate no campo em Santa Catarina, porque hoje a nossa alimentação ela é envenenada, ela faz mal à saúde, tudo em nome do lucro do agronegócio. Então nós precisamos enfrentar esse debate também na discussão do emprego, porque as pessoas, os filhos da população que está no campo, continuam vindo para as cidades pela falta de oportunidades. Então nós precisamos combater isso também no nosso estado. Agora o candidato Camazão pergunta ao candidato Moisés. Candidato, nos últimos 16 anos, que os governos representados aqui hoje pelo candidato Mauro e pelo candidato Merizio, nos últimos 16 anos foram fechadas 58 escolas estaduais no nosso estado. Foram governos que entraram na justiça para não pagar o piso dos professores e também achataram a carreira de quem trabalha na educação. Eu queria ouvir o senhor sobre esse tema tão importante para Santa Catarina. Perfeitamente. Nós já abordamos esse tema hoje aqui e, como eu vinha dizendo, a educação ela precisa ser tratada com muita seriedade. Nós conhecemos todos os problemas da educação em Santa Catarina. Nós sabemos que há problemas de infraestrutura, que foi a falta de investimento a longo prazo, que foi deixando as escolas ficarem sem condição, muitas vezes, de receber os alunos. Quando se constrói escola, não se equipa. O professor, como você bem citou, tem o salário achatado em função de um piso nacional. Então, se há um piso, eu não continuo fazendo o meu programa de carreiras, eu não incentivo o professor a estar em sala de aula, eu perco o professor da sala de aula para outras atividades que não são essenciais à educação. Nós precisamos fazer também uma educação inclusiva, não só no Estado com quem tem necessidades especiais, mas também com alunos com habilidades especiais. O Estado nunca vê, não tem um olhar técnico para essa atividade, que é uma atividade que o docente precisa de treinamento, precisa ser preparado para tal, e ele tem que ter a disponibilidade do profissional, não para algumas pessoas, mas em todas as áreas da educação brasileira. Nós precisamos da educação integral, como falei há pouco também. O aluno deixa de estar em áreas de vulnerabilidade, em locais em que ele vai se envolver muitas vezes no tráfico de drogas, vai ser aliciado. Nós precisamos salvar as famílias brasileiras, resgatar a condição do pai, da mãe, de participar no processo de educação do filho, juntamente com o professor no ensino. Ok. Camazão? A Rede Federal Técnica de Ensino, os IFSCs e o UFC, são reconhecidas no mundo inteiro como uma das melhores redes de ensino do mundo. Comparadas à rede pública estadual, há um abismo enorme. Então, nós precisamos tornar as nossas escolas mais parecidas com os institutos. E quando a gente fala disso, do que estamos falando? Estamos falando de carreira, de salário digno para professor, de combate ao trabalho temporário. Hoje, mais da metade dos professores são temporários e dão aulas, às vezes, em 3, 4, 5 escolas diferentes. E isso leva ao adoecimento. Os professores ficam com problemas, com depressão. Então, nós precisamos trabalhar essa questão de valorização dos professores e da educação no nosso estado. Muito bem, a tréplica, Moisés. A valorização do professor é, sem sombra de dúvida, uma das bandeiras que nós levantamos, defendemos, porque sem dinheiro não se faz saúde, não se faz segurança, não se faz educação. Há que se enxugar o Estado para fazer isso, aplicar em que de fato é preciso aplicar, enxugar nas áreas em que o Estado atua. O Estado atua muito mal em diversas áreas e quer abraçar outras. Nós temos que focar na saúde, na educação e na segurança. Nós precisamos resolver de fato o problema da violência dentro das escolas. Nós precisamos acompanhar essas escolas para que o professor tenha condição digna de trabalho, não trabalhe assustado. Nós temos escolas em que o professor, eu já visitei escolas em que há grades, depois que o professor entra para a sala de aula é fechada uma grade, o diretor também está atrás de uma grade, sérios problemas sociais. Muito bem, continua com a palavra o candidato Moisés, formula para o candidato Gessé. Bem, Gessé, eu quando fui convidado a estar aqui no partido, no mesmo momento que eu recebi uma ligação, eu via uma pessoa, isso me tocou muito forte o coração, uma pessoa em condição de vulnerabilidade, deitada no chão, pessoas que vivem na rua, sem nenhum acolhimento. Eu gostaria de lhe perguntar, isso tem me tocado muito, o meu pensamento, tem invadido muito o meu pensamento no dia a dia, depois que eu iniciei essa jornada, quais são os seus projetos, quais são os seus planos para tirar essa gente do sofrimento? Catarinense, o meu plano é você em primeiro lugar.
eu não me dispus de sair da minha zona de conforto para estar aqui apenas para um cargo político. Eu não precisava disso. Mas eu, como muitos de vocês, estamos indignados com o que está acontecendo na nação, no Estado, porque tanto que o governo arrecada, tanto o governo federal, o governo estadual, e os privilégios, as mordomias, apenas é para os políticos. Você, catarinense, você não tem mordomia. Você tem que trabalhar para sustentar a sua família, você tem que lutar muito para conseguir dar uma saúde digna, uma educação digna para os seus filhos. Eu, como governador seu, irei cortar as mordomias como governo mínimo. Vamos cortar tudo, todo tipo de mordomia de político, vamos cortar cargos, vamos economizar, muitas viagens que não há necessidade, vamos cortar, entendeu? E nós vamos fazer por você, nós vamos investir em você, uma educação melhor, seu filho pode ficar integralmente na escola, você pode trabalhar o dia inteiro, de manhã ele estuda, à tarde ele pode ter um momento de lazer dentro da escola, ou um outro aprendizado com um outro curso dentro da própria escola. Vamos valorizar o profissional da educação, porque, afinal de contas, é ele que cuida do seu filho e ele que vai dar educação para o seu filho no futuro. Moisés? As pessoas em condição de vulnerabilidade, elas agregam outros problemas, o uso de drogas, a exposição, muitas vezes, à violência interpessoal, até por quem não está na rua, está passando, não tem um teto, não tem alimentação adequada, não tem higiene corporal adequada. Nós precisamos tratar a alma dessas pessoas, não basta medicamento, não basta interná-los, e nosso projeto é envolver as diversas religiões, todas as organizações sociais que já atuam nessa área de atividade, fortalecer e atingir a alma dessas pessoas. Se nós não tocarmos o coração dessas pessoas, nós não temos como reintegrá-las à sociedade, nós não temos como abraçá-las. Gessé? Eu sou cristão, sou presbítero na Assembleia de Deus. Eu não preciso ter governo, ter cargo na minha mão para me fazer o bem. Eu já tenho feito, as pessoas de Camboriú que me conhecem, eu sempre procurei ajudar o meu próximo, sempre procurei estender a minha mão amiga. E é independente de cargo político. Isso daí a gente já tem que fazer antes de ter um cargo político. Porque a gente fazendo com cargo político, com dinheiro dos outros, é muito fácil. Mas agora, quando você tem que tirar da sua própria carne para ajudar o necessitado, ajudar aquela família que precisa, aí já mostra que o teu coração é cristão mesmo. Eu não tenho placa de igreja. Eu congrego na Assembleia de Deus, mas, para mim, todas as religiões eu respeito, tenho amizade com várias religiões e nós vamos juntos fazer uma Santa Catarina melhor. Continuando com a palavra, Gessé formulando a Gelson Merizo. Deputado Gelson, eu queria fazer uma pergunta, porque nós vamos criar o Estado mínimo, diminuir tudo quanto é tipo de gasto, que não há necessidade que o Estado tem, muitas viagens que poderiam ser tudo digital, com tecnologia que a gente tem hoje, e muitos cargos desnecessários, secretarias, essas regionais. O que o senhor vai fazer? Você vai cortar isso tudo, mas como que você vai cortar, sendo que tantos partidos estão com você? Você tem que contemplar essas pessoas. Olha, desde a primeira reunião que nós tivemos com os partidos que fazem parte da nossa aliança, ficou muito claro que acabaria a partir do ano que vem a geografia das urnas. Até porque, dos 1.400 cargos comissionados, nós vamos extinguir 1.200. Vamos extinguir todas as regionais no primeiro dia. Mas, mais do que isso, vamos extinguir o que elas representam, que é um Estado inchado, um Estado que até aqui nos trouxe tendo resultados bons comparados com o do Brasil, mas que, olhando para frente, não permitem mais que nós tenhamos recursos para aumentarmos o número de policiais, para aumentarmos os serviços da saúde e para darmos uma resposta mais qualificada. O Estado mínimo tem que ser no processo administrativo. O Estado tem que ser grande nos serviços. Nós precisamos, por exemplo, de mais 5.000 policiais, que eu pretendo trazê-los, reconvocando-os da reserva, que tenham aptidão física e que tenham vocação para voltar, que tenham vontade para voltar mediante uma remuneração específica. Para pagar esses salários, 1.400 cargos comissionados, se forem extintos 1.200, já pagam o salário de 2.500 policiais. É um exemplo do quanto é preciso e necessário enxugarmos, reduzirmos os processos administrativos. Quando se fala em Estado pequeno, eu concordo, mas pequeno na administração, grande nos serviços, entrega à população. Gessé? Catarinense, eu não falei Estado pequeno, eu falei Estado mínimo. Quanto menos nós gastar com nós, investir no povo,
isso a gente vai dar retorno para o povo. Afinal de contas, quem paga o salário do político, quem paga toda a mordomia do político é você. Mas a partir de agora, eu, Gessé Pereira, cristão, vou estar agora pelejando por você. Na Bíblia a gente cita o exemplo de Neemias, a história de Neemias, você pode estudar. O Neemias, quando ele pegou Israel, Israel estava destruída. Ele chegou a chorar pela situação de Israel, o povo sofrido. Ele lutou pelo povo, ele colocou o coração dele no povo. Eu vou colocar o meu coração por você. Eu vou colocar a minha vida por você, porque eu não quero privilégio para mim e nem para ninguém do governo. Merizio? Combate implacável ao crime organizado. 5.000 policiais sendo convocados da reserva. Equipamento com tecnologia para a Polícia Civil. Enfrentamento definitivo na questão da segurança pública. Promover o desenvolvimento do Estado com muita ênfase à inovação que traga esperança para os jovens. Isto requer recursos. Para se obter esses recursos, a forma é enxugar e fazer o Estado mínimo ou pequeno, vamos tratar assim. E eu concordo com o Gessé. Agora, o serviço tem que ser grande. Para isso existe Estado, para regular oportunidades e proteger os desamparados, que é o que nós vamos fazer. Muito bem. Estamos encerrando mais uma rodada. Lembrando, transmissão simultânea por 2 rádios do Sistema Catarinense de Comunicação, Gralha de Urubici e Clube de Lages. Vamos, então, agora a um rápido intervalo, terminando o 3º bloco do primeiro debate eleitoral pela televisão em Santa Catarina, aqui no SBT. Voltaremos em seguida. SBT Eleições 2018.